iniciando mais um Vox Popcast e hoje vamos viajar por entre anjos, batalhas celestiais e os mistérios da existência. Tudo isso pelas mãos de um dos maiores nomes da literatura fantástica brasileira. Nosso convidado é jornalista, escritor e podcaster, conhecido por criar universos grandiosos, repletos de mitologia, filosofia e também ação. Com milhões de leitores espalhados pelo país, ele é autor do fenômeno A Batalha do Apocalipse, a quadrilogia Filhos do Éden e a trilogia Santo Guerreiro, além de ser presença constante no Nerdcast, onde ajuda a espalhar a paixão pela fantasia, pela escrita e pelas grandes histórias. Então hoje recebemos o grande Eduardo Spor para um papo que vai além das páginas. Prepare-se para atravessar os céus, revisitar o Éden e entender como a ficção pode nos ajudar a compreender a realidade. Um prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite aí. Não, a gente não poderia perder essa oportunidade, né? Afinal, você esteve presente aqui na Bienal de Campos, né? Bateu um papo com a galera, falou sobre os seus livros e, pô, é legal demais a gente ter você aqui presente no Vox. Então, brigadão. Maravilha, eu que agradeço aí. Vamos trocar uma ideia sobre o que vocês quiserem falar. Estou à disposição aí. É isso aí. Bom, eu acho que a gente poderia iniciar falando sobre o início de tudo, né? Porque, né, como a gente falou aqui no princípio, hoje em dia você tem milhões de fãs espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu queria saber o início de tudo, de onde surgiu essa paixão, tanto pela escrita e pela história, né? Lá dos primórdios da infância, como é que foi pra você? Olha, a escrita foi talvez aos 6 anos de idade. Eu tinha visto um filme ET, o Extraterrestre, foi muito antigo, acho que é de 82, eu tinha 6 anos. Voltei para casa, gostei muito daquela história e resolvi continuar aquela história, né, de alguma maneira. Aí comecei a escrever uma história em quadrinhos, que, enfim, de criança, tinha lá, inventei um alienígena também. Massa. Que tal, escrevi e tal. E só que era uma história em quadrinho. E depois eu comecei a perceber que eu era péssimo desenhista, totalmente frustrado, tentava fazer, até usava aquele papel manteiga, né, que você faz em cima. Faz o decalquezinho. Você sabe que nem assim eu conseguia desenhar algo razoável. E além disso, eu tinha amigos no colégio que eram excelentes desenhistas. Então eu me senti completamente minimizado ali. Só que tinha um negócio que eu fazia que eu gostava, era ler, né? Eu gostava muito de ler, mais do que a galera, sempre li bastante, sempre escrevi também. Sim. E aí acabei indo por esse caminho de escrita. Sempre gostei de escrever contos, assim, na verdade, no colégio também escrevia aquelas aulas que tem muita gente que não gosta de redação. Ah, sim. Era o que eu mais gostava de escrever, adorava escrever redação. E aí as professoras foram também incentivando, sabe? E aí não só redação passava no colégio, mas eu escrevia em casa alguma coisa em caderno, por exemplo, levava as professoras, elas liam, corrigiam, me incentivavam, tal. Comecei a escrever até para jornalzinho do colégio, então acabei que me encontrei na escrita, assim, sabe? Isso já desde bem novo. Depois, aos 15 anos, mais ou menos aos 15 anos, tal, eu conheci o RPG, né? Que é aquele jogo de RPG de mesa, né? Que hoje em dia chama RPG de mesa, porque hoje em dia tem RPG em tudo, né? RPG de videogame e tal. Sim. Mas era aquele de mesa, né? Com dados, com papéis, fichas e tal. E o RPG também é uma maneira de você contar histórias, né? E eu gostava de escrever, tinha uma mente criativa, gostava muito de criar e tal, e o RPG se tornou para mim meio que uma válvula de escape. Porque literatura, muitas vezes você escreve um conto, aí você escreve e você entrega para uma pessoa, ainda tem demora, a pessoa vai ler, às vezes seu pai, sua mãe, sua avó, a professora lê, ainda tem um atraso aí para te dar um feedback e tudo. Com certeza. E o RPG, você cria a história e você tem aquele teu feedback na hora, né? Você vê se as pessoas estão gostando. Aí quando eu conheci RPG, cara, minha vida mudou. Virei mestre de RPG, jogo até hoje, muito menos, né, do que eu jogava, jogo até hoje. E aí com o RPG, eu era um cara assim mais de ficção científica antes do RPG, porque eu adorava, assim, gostava de Star Wars. Primeira coisa assim, minha primeira nerdice de todas foi Star Wars, né? Mas você gosta de todos os filmes de Star Wars? Não, só dos clássicos. Tem até já corte em outros podcasts eu falo super mal dos outros filmes, enfim, podemos entrar ou não sei, dependendo do rumo do papo aí. Mas aí, então eu era mais assim de ficção científica no início, né? E aí quando entrou o RPG, comecei a curtir fantasia, comecei a ler muitos livros de fantasia justamente
para mestrar, né, para quem não conhece, para narrar aquelas histórias do RPG e tal. Aí comecei a conhecer Tolkien, conheci o Conan, todas aquelas histórias de fantasia, tudo. E aí minhas histórias também que eu escrevia, contos, etc., também foram por esse caminho. Também foram muito influenciadas pela fantasia, pelas coisas que a gente jogava no RPG, inspirado nos personagens que os meus amigos faziam, tudo mais e tal. E aí só foi acrescentando e aumentando, assim, a minha criatividade, tudo. E eu nunca parei de escrever, sempre escrevi. E sempre escrevi histórias assim, meio que... Às vezes eu escrevia uma história, mas parava no meio e tal, sabe? Aí, com o tempo, eu descobri, pela tentativa e erro, que para escrever uma história até o final, eu tinha que preparar antes um roteiro. Nem que fosse um pequeno roteiro, mesmo que fosse uma história de 30 páginas, curta, mas eu precisaria saber preparar o roteiro para saber como é que a história começa. Não, porque muitas vezes a gente sabe como a história começa e como a história termina, mas não adianta, se você acaba se perdendo. Então você precisa preparar as etapas da história, mesmo numa história pequena. Então eu, pela tentativa e erro mesmo, eu comecei a desenvolver assim. Então começa assim, então a primeira parte é assim, e o desenvolvimento da história, que dizem que é o mais crítico, né? Porque tem que fazer sentido no final, né? Sim, porque muita gente fala isso, né? Muita gente que tem esse âmbito de escrever tem uma grande ideia para o início, né? Sabe onde a história vai chegar, beleza, por mérito da pessoa, mas vai se perder no meio se você não tiver preparado a trama. E então, aí pode acabar ficando algo desinteressante, né? Que a pessoa, de repente, nem termina o livro. Se for uma coisa que meio que não faz sentido, no caso ali com o final, né? Que foi programado, vamos dizer assim. Exatamente. Não, então acabei que, na tentativa e erro mesmo, eu comecei a desenvolver essa técnica minha, de fazer um roteirinho. E aí comecei, um certo momento da minha vida, eu já mais velho, já trabalhava como jornalista e tal. Eu trabalhava numa empresa de internet, a empresa de internet faliu na época da chamada crise, né? Foi chamada da estouro da bolha da internet. Foi por volta de 2002, 2001, por aí. A internet, quando chegou ao Brasil, ela chegou muito inflada, porque tinha muito investimento de banco e tal. Então, o pessoal abria redações, a galera ganhava um salário muito bom. E essa bolha foi crescendo até que a bolha estourou. Foi um fenômeno chamado o estouro da bolha da internet. Eu trabalhava nessas empresas, a empresa faliu, e aí eu fiquei desempregado por um tempo, fiquei ali meus 2 anos desempregado, e aí quando eu converti isso para uma coisa boa. Eu falei, agora eu vou escrever meu livro e trabalhar como se eu estivesse trabalhando no emprego de 8 horas. E aí foi daí que eu escrevi, peguei todas essas ideias que estavam soltas, escrevi meu primeiro livro publicado, que foi Batalha do Apocalipse e tal, e aí chegamos ao primeiro livro, assim, essa trajetória, mais ou menos falando aí. Não, é muito interessante, e o que eu achei muito legal do início de tudo foi realmente essa sua paixão pela ficção científica, porque eu acho que, a gente já teve alguns episódios aqui sobre isso, essa questão de você gostar de algo que vai além da nossa realidade, eu acho que ajuda a expandir a mente também, né? Porque a gente não fica só ali preso ao que acontece, ao possível, vamos dizer, do cotidiano. Você meio que expande e vai para locais fantásticos onde tudo pode acontecer, né? Sim, eu sempre gostei de Star Wars, depois de Star Trek, que tinham coisas, e a ficção científica, a fantasia também, que muitas vezes é tida como um gênero assim, literário menor, né? Na verdade, ela te propõe muitas reflexões interessantes. Né? A fantasia traz muita coisa de mitologia, por exemplo, traz muita coisa de filosofia, a ficção também traz questões, enfim, questões filosóficas também para a gente refletir. Então, boas obras, né? Você pega, por exemplo, um clássico da ficção científica, que é o Eu, Robô, do Isaac Asimov, tem um paralelo ali com a nossa vida mesmo, né? Dos robôs sendo nós mesmos, né? Esse é um exemplo que às vezes eu dou, assim, que os robôs não são robôs, né? São seres humanos no sentido de que é uma analogia pra gente. Muitos dos robôs de Asimov, eles têm essa coisa de se rebelar contra a programação porque estão adquirindo a vida própria, né? Sim. E é uma coisa nossa, que todos nós passamos um momento que nós queremos encontrar nosso caminho
né, não somos só número de CPF, né? Todos nós temos o nosso caminho na vida, né? Não, com toda certeza. Assim como a Matrix, né? Que é essa grande questão desse controle, né? E o que é exatamente esse controle? Do que você está tentando se libertar? Isso. É realmente você viver essa vida sem amarras, é você enxergar o que é real ali. Perfeito. Então, traz muita reflexão. E a fantasia também, né? Essa parte de... Quando a gente fala das grandes aventuras mitológicas e tal. Então, eu comecei, aí fui para fantasia, e o Batalha do Apocalipse, né? É um livro de fantasia, depois teve a trilogia Filhos do Éden, que se passa no mesmo universo, e depois aí fui para ficção. Aí você perguntou a coisa da história, né? Com H maiúsculo, né? Isso aí. Eu sempre fui fã de história. Eu não sei porque eu sempre gostei no colégio. Tinha amigos até mais velhos que adoravam, conversavam em bar, né? Porque às vezes a gente se interessa, sim, tive bons professores, mas às vezes em mesa de bar a gente falava sobre história, eles gostavam muito de Segunda Guerra Mundial. É um ótimo local, né, pra gente exatamente. Conversar. Aí que vem o interesse, né? Porque é um interesse descompromissado. Sim. Você vê as pessoas conversando. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial tem quantas histórias interessantes de superação e tal, essas coisas que são muito interessantes, né? E eu sempre gostei de história e observar que a história também ela é incrível, porque uma coisa sempre leva a outra. Assim, a história não tem um evento histórico que aconteça do nada. Uhum. Quando você vai rastrear o motivo, você começa a falar uma coisa de história. Aí tem os antecedentes. Aí se você for para os antecedentes, aconteceram outras coisas antes. E a história do ser humano é uma história muito orgânica, que se entrelaça, parece no final das contas, parece uma trama de uma ficção, uma coisa assim, né? Então eu acho tudo isso muito fascinante. E também, nos meus livros de fantasia, sempre misturei história. O Batalha do Apocalipse, que foi esse primeiro livro, é a história de um anjo renegado que cai na Terra no início dos tempos e vai percorrendo a história até o final dos tempos. Então ele passa ali pela Babilônia Antiga, pelo Império Romano, pela Idade Média, ele vai percorrendo isso, né? Essas fases da história da humanidade. E aí eu, enfim, misturei essas duas coisas, né? Para chegar nas minhas primeiras publicações. Não, e esse ainda é, né, um livro muito aclamado. O que você acha atribui esse sucesso de A Batalha do Apocalipse? Eu acho que porque é um livro que tem essa coisa fala sobre várias coisas, né? Quando as pessoas pegam ele, parece que fala de religião e tal, mas na verdade não tem nada de religioso. É a história de um personagem que é um anjo, né? E é isso, quer dizer, explora. À medida que você vai lendo, também você vai também aprendendo muita coisa. Apesar de que nunca foi assim muito a minha pretensão ensinar ninguém. Eu acho que quem ensina são os professores, né? Os historiadores, coisas assim e tal. Mas você vai lendo e você vai aprendendo as coisas e não só a história em si, mas como eu falei, as questões filosóficas. Sim. Né? Tipo assim, você pensa no que é tinha um personagem, por exemplo, como ele é um anjo, ele tinha muito medo de esquecer as coisas que ele viveu. E você imagina que ele vive desde o princípio dos tempos. Então você imagina o que é isso, essas questões, né? Por exemplo, eu tenho muita inspiração também nos livros da Anne Rice, né? Ela escreveu Entrevista com o Vampiro Lestat, O Reino dos Condenados, os 3 primeiros. E, por exemplo, tem uma questão interessante ali dos vampiros da Anne Rice, que eles vão também passando de era em era, e tem essa coisa da melancolia dele ver o mundo se transformar, e ele continua jovem, né? Enfim, e tudo. Isso aí achavam. O que se passa na cabeça de alguém que passa por isso? Então, por quase exemplo, entediados, assim, né? Vamos dizer. Então, essas reflexões que você tem. Então, imagina o que é você construir um personagem que tem milhões e milhões e milhões de anos, como um anjo, né? Então, por exemplo, essas coisas todas que são colocadas, a interação deles com seres humanos e tal, tudo isso aí eu acho que também tem uma profundidade que talvez interesse. Eu acho que é isso, mas pode ser que cada um tem a sua opinião, né, sobre cada livro, né? Com certeza. Mas talvez seja por isso. Porque ali, além de haver um embate, né, naquela questão ali celestial, era um embate interno entre eles também, né, de diferentes modos. Sim. Eu acho que essa questão do apocalipse é algo sempre muito, assim, também interessante. Também tem isso, né, é verdade, também tem essa coisa do que vai ser o apocalipse, né? E o livro também te entrega o que ele promete, porque a Batalha do Apocalipse, eu me lembro que
quando eu era mais novo, assim, eu via uns livros, né? Tipo assim, O Anjo Vingador. Eu achava que era um livro de anjo. Não era um livro, sei lá, de uma vingança de alguém. Eu, porra, caramba, eu queria ler um livro de anjo, um livro, né? Uma coisa assim. E o Batalha do Apocalipse te entrega tudo isso. Ele entrega, né? São personagens que vão para a Batalha do Apocalipse. Tem de fato uma batalha com todos os personagens mitológicos, né? Os anjos, os demônios, as coisas todas, tal. Te entrega tudo isso. Talvez tenha, mas cada um tem a sua opinião, né? Isso é só uma especulação minha. Quando você explora tanto a mitologia quanto a história nos seus livros, como você faz essa pesquisa? Porque, assim, hoje em dia, ainda mais com a famosa IA, né, a gente pode fazer umas pesquisas que podem ser, muitas vezes, duvidosas, assim. Como é que você faz uma pesquisa realmente que seja precisa, assim, para a elaboração? Sim, a pesquisa que você faz... Não, eu até acho que a gente pode se servir de internet e tudo, mas num primeiro momento. E aí você faz uma pesquisa tal, mas aquilo vai te levar aos livros, né? Então acho que você tem que fazer uma pesquisa nos livros mesmo. Eu tenho 2 enciclopédias lá em casa, enciclopédias físicas. Então muitas vezes eu vejo na Wikipédia, mas aí eu confiro na enciclopédia britânica, na Barça, quando fazer uma pesquisa mais... E também ir para os livros, né? No caso, por exemplo, eu escrevi um livro dessa série do Filhos do Éden, que se passava durante o século XX. Começa na Segunda Guerra Mundial, tal, chama-se Anjos da Morte, Filhos do Éden e Anjos da Morte. E eu também li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, li livros sobre, né, a Guerra Fria, li livros sobre a Guerra do Vietnã, li um livro excelente sobre, aliás, vários, né, mas um excelente sobre a queda do Muro de Berlim em si. Então, assim, você lê os livros inteiros também. Se você quiser escrever uma coisa, eu acho importante. Não é só ler um pedaço, um capítulo, um artigo. Até por uma questão talvez até de meditação, né? Porque o teu processo de leitura de livro é diferente de você ler no computador ou qualquer coisa assim. É um processo até que você se dedica àquilo, você fica mais imerso naquilo. Então, isso até é uma segunda etapa. E se você puder, uma terceira etapa, visitar um local que o livro seja um cenário do seu livro, melhor ainda. Nem sempre a gente consegue, né? Muitas vezes não dá para ir, ainda mais quando é exterior e tal. Mas se você tiver essa oportunidade, vai te enriquecer ainda mais. Com toda certeza, porque lá, de repente, você vai no local e você vai perceber detalhes, né, que, alguma coisa que você leu na internet ou em algum livro, não vai ter aquele detalhe lá, mas você viu e quer colocar aquele detalhe na sua obra, né? Então, exatamente. Tem uma história que eu sempre falo desse caso do Anjo da Morte, que eu fui lá para visitar as baterias alemãs, né, onde fica na Praia da Normandia, a famosa Praia da Normandia da Segunda Guerra Mundial, onde teve o desembarque. E era muito quente, estava verão na Europa, verão na França, era verão. E o verão na França é quente mesmo, né? Meio-dia e tal, tem muito com sol e tudo. E estava muito quente lá de fora, mas aí quando você entra naquelas baterias lá, é muito frio lá dentro. Isso não traz nenhum livro de história, traz essa informação. Realmente, você sente, né? Mas exatamente, a vibe do local. Isso, né? Até meio fantasmagórico, para falar a verdade. Tem ali uma espécie de... Porque uma bateria era feita com aço e concreto, né? Então, quando você entra lá profundamente, é estreito, escuro, frio, sabe? A gente fica, poxa, caramba, então o que os caras sentiram nesse local, né? Quando estavam de verdade aqui e tal. Então, isso, e aí, na ficção, né, você tem que trazer isso, tem que trazer as impressões humanas, que é o que diferencia a ficção do livro documental. Sim, né? Com certeza. A ficção, mesmo a ficção histórica, no caso, ela vai trazer essa percepção histórica por meio do sentimento dos personagens. Né, quando você pega um livro documental, você pode até entrevistar um veterano de guerra, coisa assim, beleza, você pode considerar um personagem. Mas ali você vai viver um romance, você vai viver aquela aventura, aquela história junto com o personagem que o autor criou. Então tem que transmitir essas sensações. Com certeza, até porque quando um livro é contado desse modo envolvente, você se sente lá, né? Exatamente, isso me lembra um pouco das obras de Tolkien, onde ele descreve detalhes, sensações, tudo que está ao redor dos personagens. Isso. E é isso que realmente faz a pessoa não conseguir parar de ler, assim, na minha opinião. E isso também, a chamada... O cara fica envolvido com a trama, né? E aí vai de um capítulo para outro, de um parágrafo para outro, de uma palavra para outra, e você fica... E o que você busca
o autor busca o chamado page turn, né? Aquilo que você... Isso aí. Que o leitor vai virando a página e tal e não quer parar mais. Quem faz isso também, na minha opinião, é muito Stephen King. Ele começa, Sim, nossa, a ambientação, tem coisa que você chega a ficar assim com medo realmente lendo. E eu gosto muito também que ele começa meio sucinto. Tudo bem, tá acontecendo tudo certo aqui na nossa cidade, de repente o negócio começa, né, a desencadear. Mas isso que é a fórmula boa dele, porque tem gente até que reclama que às vezes os livros deles enrolam muito, mas eu nem acho que enrolam, não. Eu acho que são livros que ele precisa de um tempo para você conhecer o personagem. Isso aí. Porque se você não tiver apego pelo personagem, quando você tem a situação de conflito, você não vai se importar tanto, né? Com certeza. Então, quanto mais você souber do personagem, a relação do personagem, dos personagens e tudo mais, você vai envolvendo a pessoa, envolvendo, você já está envolvido, quase que você já conhece, quase que é um amigo seu, e aí que surge o sobrenatural, e aí você fica, né? Porque se fosse, sei lá, 3 páginas você apresentando aquele personagem, poxa, você não se preocupa se ele está morto, se ele está vivo, o que acontece. E o Stephen King faz isso muito. Eu defendo muito o Stephen King, tem gente que às vezes fala mal dele, mas eu gosto bastante das obras dele. Eu tenho... Bom, eu sou muito fã de Stephen King, né? Inclusive o Cemitério Maldito, ele faz muito isso. Faz totalmente bem sucinto, e no final o negócio fica louco. Você é um bom exemplo mesmo, do Cemitério Maldito. É um bom exemplo de que passa muito tempo, né, desenvolvendo o cenário, a casa, relação com o filho, relação com a mulher, mas vai contando sobre as lendas associadas àquele cemitério, né, da história do touro, do boi que trouxe de volta, né? E aí você fica, o que é isso, tal, aí realmente é muito bom. Esse é um dos tops dele. Muito bom. E eu acho que a Batalha do Apocalipse, ela é envolvente desse modo, porque você se importa com os personagens. Não é tipo assim, tá rolando uma batalha ali, beleza. Claro. Vai acontecer o apocalipse, beleza. Não, você quer saber realmente o que vai rolar ali entre eles. E a gente tem o nosso querido aqui, Pedro Paz, mandou uma pergunta. Ele quer saber como é que foi... como é que foi para lançar, né, a Batalha do Apocalipse, que foi, a princípio, de modo, né, independente. Como é que foi isso, essa história? Foi independente mesmo, eu tinha escrito o livro, aí tinha mandado para as editoras não queriam publicar. Eu tinha escrito o livro num prêmio, aí acabei vencendo esse prêmio, ganhei como prêmio 100 exemplares do livro, e a gente acabou vendendo de forma independente na Nerd Store. Na Store era a loja do Jovem Nerd, eu estava na época acabando de abrir, 2007. Eles tinham, acho que Batalha foi o primeiro livro com certeza, não sei se o primeiro produto, mas foi o primeiro livro à venda na Nerd Store. A gente fez o livro e fez um podcast também, junto, né, e aí vendeu o livro super rápido. Depois fizemos uma segunda edição, que a galera pediu, vendeu também e tal. Então vendemos independente pelo Jovem Nerd. E só depois, né, isso foi 2007, 2010, que a editora viu o sucesso e veio me chamar para ver se queria contratar e tal, mas inicialmente foi tudo de forma independente pelo Jovem Nerd. Na época Nerd Store, que veio, enfim, foi isso, foi por eles, né, e com a ajuda dos nerds, que também começou a viralizar na internet, né, a época já tinha o Twitter, na época era Twitter e Orkut. Sim, me recordo bem. O Facebook não tinha pegado ainda, o Facebook pegou depois, assim, né, ainda era Orkut. Era dos blogs, na verdade. Era assim, o esquema era Twitter, Orkut, blogs e MSN. Isso, e os vlogs lá também, flogão. Sim, Fotolog. Fotolog, exatamente. Não, mas nem todo mundo usava Fotolog. Nem todo mundo, mas todo mundo tinha um blogzinho para escrever lá, ou no Blogspot, ou no WordPress e tal. Eu tinha um sobre Matrix na época. Pois é, então. Matrix eu fui muito fã, eu fiz meu TCC de publicidade foi sobre Matrix. Que isso? Tô chocado com essa informação, me conte mais sobre o assunto. Eu sempre fui muito fã mas eu não gostei muito dos outros dois. E dos outros 3 agora, né? Porque são 4, né? São. Mas o primeiro, para mim, foi um filme marcante, assim. Foi um filme porque ele segue justamente, perfeitamente a chamada Jornada do Herói, que eu já era muito fã do Joseph Campbell. Quando eu conheci o Joseph Campbell foi um estudioso de mitologia e religião comparada. Muito do meu trabalho foi inspirado nele. Escreveu O Herói de Mufassos. Tem uma
uma entrevista dele muito famosa chamada O Poder do Mito, dá para encontrar no YouTube, acho que também tem no Spotify. Tem uma entrevista que ele fez com Bill Moyers, que era um jornalista da época. Ele falou tudo sobre mitologia, falou sobre a jornada do herói e tal. Fiquei fascinado com aquilo, porque eu já gostava de Star Wars, né? Star Wars tem a jornada do herói e tal. E o Matrix, ele veio a colocar o primeiro, no caso, ele faz a jornada perfeita. E é, assim, impressionante como os caras fizeram, de maneira que até mesmo, assim, mas as etapas, tipo assim, da jornada do herói, que eles falam, a travessia do primeiro limiar. Não precisa ser um limiar, isso é um símbolo, né? Você atravessa uma etapa da história. Sim. Pô, mas no meio, até isso é um limiar. Por exemplo, a travessia do primeiro limiar é quando ele entra no espelho. Então ele entra, realmente tem um limiar. Então é um troço assim, feito de forma incrível. E eu fiquei fascinado por essa história. E aí fiz um TCC sobre isso. Me lembro que para publicidade podia fazer. Para jornalismo eu acabei fazendo sobre outra coisa, mas para publicidade, que era mais tranquilo, fiz sobre... TCC eles eram bem tranquilos. Eu fiz na PUC do Rio, né? Eram bem tranquilos, assim, não precisava fazer nada relacionado à publicidade. Aí eu fiz com um professor... Meu orientador era um professor que era professor de cinema lá. Que maneiro. E aí... Foi muito legal, pô, estudei bastante, vi o filme 300 mil vezes, na época em vídeo em cassete, né? Pô, vi o filme várias e várias vezes. Enfim, pô, sou muito fã até hoje. Já os outros eu não gostei tanto, não. O segundo prometeu muito. A gente ficou, bom, vai resolver no terceiro. Chegou no terceiro, não resolveu tanto. O quarto mudou completamente do que... Enfim, não sei qual é a sua opinião. Pode ser que dê treta aqui. O quarto, ele é bastante odiado pela galera aí, né? Assim, eu até gostei de ter aquele universo de volta, mas não dá pra se comparar realmente ao primeiro e a trilogia inicial, né? Eu acho que eles fizeram uma coisa ali no quarto. Poxa, eu... acho que existiu uma possibilidade, ainda mais hoje, eu nunca entendi por que não foram por esse caminho, de fazerem uma espécie assim, por exemplo, hoje a gente está no auge tem até aquele deepfake, né? E hoje está se fazendo muito, a Marvel envelhece as pessoas. Sim. A Marvel, pô, tem aquele... No Vingadores Ultimato, eles envelhecem o Capitão América, perfeito, já sabe? Então eu falei, pô, eles deveriam fazer um Matrix que, não sei como é que não tiveram essa ideia, meio que fosse uma outra versão, mas eles novos, entendeu? Claro que vão ser os atores, mas é como se fosse assim, deram um reboot na parada, entendeu? E fazerem a partir daquela época, tipo como se saísse por uma linha alternativa. Pô, uma ideia, eu não sei se eu também estou exagerando, mas achei a ideia irada que eu pensei. Mas aí foram para outro caminho, tá? Falei, pô, porque eles sempre traziam uma inovação tecnológica. Sim. No primeiro foi aquele bullet time que virava e tal. Que foi utilizado muito, né? Sim, mas foi Matrix foi o primeiro, né? Então por que não fazer um negócio, tipo, já que estão fazendo agora tudo rejuvenescendo e tal, mas aí foram por outro caminho, tudo bem. Eu achei que o enredo ia ser diferente também. Eu acho que ele ia, tipo assim, como se já tivesse liberto da Matrix, ele ia fazer a escolha de retornar. Por exemplo, eles iam colocar a Trinity de volta, mas ela só existia dentro da Matrix. Eu achei que o enredo ia ser esse. Aí ele ia ter que escolher entre viver aquele mundo de ilusão, mas ficar com ela, ou viver aquele liberto, né? Eu achei que ia ser e também, o final do terceiro, por exemplo, cara, assim, eles perderam tanta coisa, porque lembro que no final os heróis, eles vão com a nave, atravessam as nuvens, né? E vem o sol, né? Pela primeira vez, Pela primeira vez. Eu falei, pô, tá aí a solução. Porque o sol, eles vão liberar a atmosfera e o sol vai virar o combustível para as máquinas. E vão viver em paz. Porra, olha só, cara, tá pronto o negócio. Aí fizeram... Então, assim, mas é que tá. Aí, frente à perfeição do primeiro, porque o primeiro é fechado, sabe? Ele não tinha necessidade de outros, né? Porque ele já fechou ali e ficou mistério. Isso. Aí, enfim, mas eu sou muito fã até hoje do primeiro. Não, muito legal, muito legal. Eu acabo me empolgando quando o assunto é Matrix aqui. Mas eu queria falar agora sobre Filhos do Éden, né? São 4 livros e eu queria que você falasse um pouco sobre todos eles, sobre o que acontece desde...
é também uma expansão, né, da Batalha do Apocalipse. Conta um pouco dessa história aí. Porque a Batalha do Apocalipse eu tinha muitas ideias para escrever, mas eu comecei a escrever de forma cronológica e não deu certo. Porque imagina você contar a história desde o início do universo e tal, é muito complicado. Então, para eu conseguir escrever a Batalha do Apocalipse, eu escrevi como se fosse uma linha do tempo principal e à medida que os personagens vão caminhando, vão seguindo, vai tendo os flashbacks, estilo Highlander, né? Peguei aí eu consegui contando a história. Só que ficou muita coisa que ficou para trás, coisas que eu não consigo contar. E a Filhos do Éden, cada Filhos do Éden eu foco num aspecto dessas coisas que eu não contei no Batalha. Então, por exemplo, primeiro, que Herdeiros da Atlântida conta sobre a história da cidade perdida de Atlântida, qual foram os remanescentes, o que aconteceu com essa cidade perdida e tal. O segundo se passa nas guerras do século XX, que era uma coisa que eu queria mostrar no Batalha do Apocalipse, mas não teve espaço, ia ser um livro de 1000 páginas, até mais, né, se fosse mostrar tudo. Mas então eu crio um outro personagem para servir a isso, né, que é o Batalha, que é o Anjo da Morte. E o terceiro, Paraíso Perdido, conta a história de como é que os personagens da Batalha do Apocalipse se tornaram aquilo que eles vinham a ser. Porque a batalha começa com um personagem já conhecido, que ele é um grande general, que é um general rebelde, né, o Ablon. E aí, como é que ele se tornou rebelde? Então, Paraíso Perdido vai contar essa história. Então, a trilogia do Filhos do Éden conta aspectos específicos que foram plantados na Batalha do Apocalipse. Se passa antes, né, do Batalha, e aí traz todas essas questões aí. Não, é muito legal. E eu acho que quando o livro é bom mesmo, a gente sempre fica com curiosidade para saber o que rola ali naquele universo, né? Outros personagens que você aborda. Sim. E eu vejo, assim, que cada um deles tem uma pegada também. Pô, o primeiro aí, que é o Herdeiros da Atlântida, né? Ele tem esse tom mais ágil ali, mais ação. O segundo já fica mais sombrio. Como é que foi pra você ter né, ter em mente, assim, como seria o estilo de cada um também? Porque, sim, o Batalha foi bem, assim, épico, né? Ele tem uma pegada, assim, meio até... Não é comparando não, mas assim, uma coisa tipo meio, talvez Odisseia, uma coisa meio Ilíada, sabe, uma coisa meio, até meio bíblica e tal, tem um tom meio épico assim, sabe? E aí eu queria colocar uma aventura mais mundana. Aí coloquei os anjos mais, como se fossem os anjos mais soldados da guerra, em vez de colocar os generais. E aí tem uma personagem, porque como eu falei, o Ablon ele começa já sabendo de tudo. No Herdeiros de Atlântida, começa a personagem, que é a principal, a Kyra, ela não sabe que ela é um anjo, ela tem uma perda de memória. Ela vai aprendendo com a coisa, né? Vai aprendendo ela vai conhecendo o mundo junto com... É como se fosse um herói clássico, assim, que... No caso, uma heroína, mas assim, no sentido de que muitos heróis, assim, são assim, eles não conhecem o mundo e vão aprendendo. Aí o segundo, o herói é um anti-herói, na verdade, né? Que tem que passar por essas guerras do século XX e tal, aí fica muito mais realmente denso, mais sombrio e tal. Assim, tem uma continuidade, tá? Os livros não são independentes. Você tem o primeiro, aí volta no tempo para contar a história de um personagem que aparece no primeiro, que é esse, aí conta a história dele dos anos 40 até o início dos anos 90. E aí, finalmente, descamba no terceiro, que vai misturando essa história dessa galera nova com a galera, com os personagens da Batalha do Apocalipse, e fecha abrindo para a Batalha do Apocalipse. Então foi isso. Realmente foram estilos diferentes de história. E, enfim, mas foi uma maneira de você se desafiar, né? Fazer coisas diferentes e tal. Eu acho bacana como escritor fazer isso, ir se desafiando e trazendo coisas para não ficar sempre no mesmo, né? Mais do mesmo. Tanto é que tem gente que prefere um livro, não tem um livro que seja preferido. Isso é bom, porque é sinal de que cada um se identifica com um, entendeu? Não, com toda certeza. Eu acho muito legal isso, quando o autor meio que, né, obviamente você está escrevendo ali todas as histórias que tem na sua mente, mas pra gente, né, que somos leitores, a gente sempre quer saber mais. E essa questão de você ter explorado a Atlântida, isso é algo que, né, principalmente a galera aqui do mundo nerd, a gente tem uma curiosidade sobre isso, e isso já foi explorado em várias obras, então foi muito legal ver isso também no seu livro, você trazendo essa questão desse mistério, né, de toda a mitologia que envolve a Atlântida. E no caso da mitologia da
que a gente chama de tetralogia, né? Os 3 filhos do Éden e mais a batalha, o pessoal chama de tetralogia angélica. Um nome carinhoso que os próprios leitores que inventaram, assim, a gente acabou incorporando. Na tetralogia, a Atlântida foi destruída pelos arcanjos, né? Os arcanjos que se tornaram meio que tiranos do céu, acabaram destruindo a Atlântida. E tem um personagem que era o rei de Atlântida e tal, e ele volta assim como opositor e tal. Então, e aí conta essa história toda de como aconteceu, né? Que sempre é uma... Atlântida sempre, e tendo existido ou não, ela é uma história arquetípica, né? De algo que, enfim, como se o nosso passado fosse mais glorioso do que o presente. A gente tem um pouco essa coisa na nossa cabeça, bem arquetípica mesmo, né? E a Atlântida, ela meio que incorpora essa história arquetípica de um passado que, enfim, como se a gente tiver... O passado, tem uma coisa até... A gente até pensa na coisa da nostalgia. Às vezes a gente pensa, no tempo em que, sei lá, nos anos 90 era melhor. Mas às vezes não era, mas é porque a gente guarda as coisas boas. Cavaleiro Zodíaco. Cavaleiro Zodíaco e tal, a gente guarda as coisas boas, né? E às vezes não era assim, pô. Então, então temos, o ser humano tem essa coisa na cabeça. E a Atlântida incorpora um pouco essa mentalidade. Não, muito legal. Tem mais uma pergunta aqui, misteriosa. Quando você pensou na história cristã para os livros, você enfrentou críticas sobre tratar a religião cristã como mitologia? Não, porque nunca foi minha intenção ofender ninguém. Eu acho que quem lê a história tem críticas assim de pessoas que têm preconceito, mas aí é de ateus também. O cara que é ateu não acredita em nada e fala, aquela história que é religiosa e tal, tudo, mas aí porque não leu e porque tem preconceito. Muitas vezes, até quando aparece isso no Twitter, eu vou lá e até chamo o cara, falo com o cara, pergunto o que ele não gostou. Às vezes até o hater vira até um leitor, muitas vezes. Isso aconteceu várias vezes comigo. É mesmo? Tem alguma história desse tipo pra contar pra gente aqui? Não, várias assim, histórias de pessoas que você vê lá no Twitter, né? Procura por nome e tal. E gente falando do livro nesse sentido até meio preconceituoso. Eu vou lá e respondo, falo, olha, mas o que você não gostou? Fala, não, nem li ainda, tá? Falei, poxa, então de repente não é bem isso que você está pensando, tá? A pessoa fica interessada, fala comigo. Tem vários no caso, né? Não é uma só. Então, mas nunca foi meu objetivo ofender ninguém, nem nada. Então, acho que a pessoa sente isso, o leitor sente isso, entende. Tem uma história famosa também, que eu já falei várias vezes, de uma Bienal, teve um cara que era evangélico, aí ele levantou a mão, falou, olha, o pastor da minha igreja levou a Batalha do Apocalipse para a igreja, sugeriu que todos os fiéis lessem e falou, olha, mas o que a gente acredita é outra coisa, mas vocês vão ler esse livro porque é um livro que tem uma trama envolvente, vocês vão se interessar pelos elementos. Olha que legal! Entendeu? Quer dizer, o pastor super aberto e tal, claro que ele fala, isso aqui contradiz o que a nossa religião diz, mas isso aqui é ficção, é fantasia. Eu sempre falei isso em todas as entrevistas. Eu fui, anos atrás, eu tive esse privilégio, né, de ir no Jô Soares. Lembra do Jô Soares? Lembro, claro. Já era programa do Jô, porque foi na Globo. Quando era no SBT era Jô Soares 11h30. Depois foi para Globo, virou programa do Jô. Eu tive esse privilégio de, na época, ter ido lá e tal. E a primeira coisa que eu falei foi isso. Falei, olha, é uma história de fantasia. Então, todos os lugares que eu ia, me pronunciava como, olha, isso é uma história de fantasia e tal. Às vezes, recebo e-mails assim, de pessoas até meio fora da realidade, falando, pô, eu já tive uma experiência com anjos e eu sei que você conhece os mistérios e tal. Eu falei, não, meu amigo, eu respeito o que você acredita e tal, mas não tem nada a ver, é fantasia, é ficção, não tem nada a ver e tal. Nunca engano ninguém, sempre falo a verdade. Então lá eu já falei assim, né, pro Brasil inteiro na época, pô. Então a galera já vai sabendo disso, já vai sabendo que não é uma história que vai ofender ninguém, né? Não vai contra o que os caras... Pode até ir, mas é uma história que não se propõe a reescrever nada. Sim, com certeza. E
Tipo assim, o que acontece? Quando a gente fala religião de um modo muito ferrenho, assim, de você não poder, de repente, produzir uma ficção, uma fantasia, porque vai ser diferente daquilo, né, que tá na Bíblia e tal. Outra coisa, né, que vai um pouco quando você, por exemplo, a questão do RPG, né, que você também gosta bastante, mexe RPG, e isso é um pouco às vezes criticado pelos religiosos por conta disso, porque pode envolver anjos, demônios, pode envolver criaturas, o Cthulhu, pode ser interdimensionais. E, gente, claro, mas só que é uma ficção, né? Você tá jogando ali, você tá sendo um personagem, só que você tá vivendo um mundo fantástico. Sem dúvida. Mas eu só vou pontuar que eu não acho que sejam os religiosos. É uma galera que talvez realmente tenha um certo preconceito, mas até cabe a nós esclarecer essa turma, né? Com certeza, com certeza. Enfim, o RPG é uma coisa muito saudável, que geralmente você joga em casa, com os amigos, até protegido, né? Você não está na rua nem nada, tudo. Desenvolve a criatividade. Muita gente eu no caso aprendi inglês quer dizer, claro que depois fiz cursos, tal, não foi só com RPG, mas meu vocabulário muito de inglês veio do RPG, porque lia muito, né? Então é uma coisa saudável mesmo, né? Não, é legal demais. Aqui em Campos, inclusive, a gente tem alguns grupos, né? Um coletivo de RPG, onde eles promovem essa questão do RPG de mesa, para a galera ir jogar. E, porque às vezes a pessoa pode ficar um pouco tímida também, tipo assim, não vou saber o que fazer. Só que lá é exatamente sobre isso, é para você se encontrar com o inesperado, né? E você ter suas atitudes ali, o que também exercita o seu pensamento rápido, né? Ali, suas ações, eu acho muito legal. E eu acho que realmente é bastante educativo e maneiro, né, de jogar ali com a galera. Né? Muito divertido. Hoje em dia, quando eu jogo, eu já joguei muito pela história. Hoje em dia, quando eu jogo, é muito para encontrar os amigos, é muito para estar com a turma, né? Porque presencial, eu gosto de jogar presencial. Tem muita gente que não tem nada contra também, tá? Por favor, tem muita gente que não tem como, às vezes embora a cidade muito pequena, tal. Poxa, é legal. É até bom também destacar isso para não achar que não, acho bacana jogar pela internet, mas eu gosto de jogar presencial. E ali para encontrar com os amigos, com os primos, né? Enfim, aí come lá, é o dia que tem que sair da dieta também, né? Come lá biscoitos e tal. É um barato, é uma festa. Não, maneiro demais. Eu queria, inclusive, aproveitar nesse momento para perguntar sobre a sua participação no Nerdcast lá na questão do RPG. Como é que foi isso? Foi muito maneiro. Na verdade, o primeiro, a gente não planejou jogar RPG, isso que foi mais doido, né? Aquele primeiro Nerdcast RPG do Gunner, a gente ia fazer um programa sobre RPG. A gente iria falar, não lembro o que era, não sei se era dicas de mestre, dicas para jogadores e tal. Aí o Alexandre na hora falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer umas cenas pra gente incluir entre um bloco e outro. Tipo umas cenas, mas umas cenas, como vou te falar assim, tipo meio que teatro, né? Não era pra ser RPG, era tipo assim, cada um era um personagem, era meio que umas cenas armadas, assim. Isso aqui. A gente começou a jogar, e aí começou a ficar legal, e aí vamos embora, e não foi nada, não tinha ficha, não tinha nada planejado. E aí inventei lá o personagem que era paladino e tal, até fiz uma brincadeira no início, né? Paladino renegado, tudo e tal. E aí a gente foi jogando e eu falei, vamos pegar o que é mais arquetípico aqui, vou dar uma cura no cara, mas o cara não vai se curar e tudo, uma coisa bem clássica do RPG. A gente foi jogando, quando a gente viu, já tinha jogado 3 horas, e aí a gente foi jogando e aquilo virou o Nerdcast RPG, não foi planejado, isso que eu acho que foi mais bacana, né? O Pedro aqui, que é grande fã desses Nerdcasts, tá perguntando, por que você parou de participar? Lançou aqui o questionamento. Eles gravam, bom, a primeira vez participei numa boa porque foi uma coisa que foi levando, né? Mas depois se tornou uma coisa muito mais profissional, acho que pode falar profissional, tudo. E eles realmente levam muito tempo gravando para poder chegar àquele resultado. E aí gravavam, tipo assim, 4 horas, começando tipo 9 horas da noite, terminando meia-noite e pouco e tal. Isso é uma sessão, né? Para você fazer um programa, você leva 5, 6 sessões. Nossa! Tá pronto. E aí, enfim, eu estava viajando muito na época para promover o livro, não conseguia. E aí, né, e o meu personagem, que era um paladino, quando terminou o programa, além disso também tinha o fato de que o paladino não pode se envolver com personagens malignos, né? Então lá tinha muitos personagens que eram fora da lei, ladrão e tal. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou jogar, mas vou fazer um outro personagem. Aí fui fazendo, mas aí não deu para encaixar a agenda. Entendi. E aí porque
eu viajo muito, né, promovendo o livro, né? Sempre quando eu lanço o livro, eu viajo, faço... rodo o Brasil, na verdade, né? E fica muito cansativo para mim. Mas por isso, mas eu fiz várias participações especiais, né? Em praticamente todos os programas aí do Nerdcast RPG e tal. Falo, pô, posso fazer uma participação especial, nem que seja para fazer uma fala. Eu tô sempre lá marcando presença. E o Pedro falou que gosta muito do seu desfecho lá, que você soltou um PQP, é isso aí, no terceiro episódio. É o desfecho do episódio do primeiro ciclo, depois teve outro que eu voltei. O personagem voltou como um personagem mais velho, tá? Matador de dragão, tá, com uma espada mágica, tal, e fizemos mais uma aventura lá. Enfim, e aí foi bacana. O Paladino é um personagem muito legal. Eu sou Paladino em World of Warcraft, sabe? Então é aquele personagem ali da luz. Realmente se envolver com coisas sombrias é outra parada, né? Então, isso que é até interessante mesmo, porque a maneira como eu jogo RPG, e não tem nada contra quem joga, no caso assim, por jogo eletrônico nem nada, mas o legal do RPG antigo, né, de mesa, e sobretudo as edições antigas, é que eles levam muito a sério o negócio da interpretação. Isso que eu achava legal, entendeu? Então, se o Paladino, por exemplo, fizesse uma coisa errada, ele perdia os poderes dele também, perdia a conexão com o Deus dele. Sim. Mas pra mim isso que é o RPG. Porque senão vira só um jogo sem querer diminuir. Mas, tipo assim, um videogame. O videogame ele é bacana, mas é outra proposta. Ele tem regras específicas ali, outra proposta. O videogame tem coisas que o RPG não pode competir. Visual, tem música. Se bem que você pode botar música no RPG, mas assim, é diferente. Cara, é como se fosse literatura e cinema. São duas mídias diferentes. Com certeza. Entendeu? Então, cada uma tem sua mídia. Então, no game, né, no jogo eletrônico, é mais ágil, tem várias vantagens. No RPG de mesa, o grande barato pra mim é você realmente incorporar o personagem, entendeu? Tipo assim, então, se você for jogar, e for fazer um paladino que tem mais poderes que os outros, mas se você também não seguir as regras éticas, né, eu não acho bacana, entendeu? Então eu acho legal, enfim, isso que é bacana do Paladino, eu acho. Tem que se manter no contexto ali, né? Isso. Bom, não podemos deixar de falar agora, né? Já passamos por duas Batalhas do Apocalipse e Filhos do Hélio. Vamos falar um pouquinho sobre Santo Guerreiro. Sim. Como é que é? Qual é essa relação aí com Roma, com a mitologia, com religião e com tudo? Conta aí um pouco pra gente. Foi depois da fantasia, então fui pra ficção histórica, né? Que é diferente, né? Porque a fantasia você pode inventar feitiços, inventar passagens dimensionais e tal. A ficção histórica é aquela coisa bem Bernard Cornwell, bem muito esperada em Ken Follett e tal, que você vai contar como se fosse a vida real mesmo, né? Como é que era a vida naquele período e tal. Até existe o misticismo, mas no sentido de como existia na vida real, né? Existem questões místicas, as pessoas acreditam mesmo nos deuses. Sim. Até hoje as pessoas são muito supersticiosas, algumas pessoas imaginam naquela época, né? Tinha muita superstição, acreditavam em tudo isso e tal, mas não tem a magia no sentido de você ter uma bola de fogo, enfim, um raio, nada disso. E aí esse foi o meu desafio. Saí da fantasia e quis fazer uma coisa diferente, então fui para ficção histórica, escrever um período, escolhi o Império Romano. Depois eu vi que... Depois, na verdade, não depois, mas o Império Romano são 1000 anos de história, né? Muito tempo. Então não dá para escrever sobre todo o Império Romano. Então eu tive ali que afunilar na decadência do Império Romano. E acabei descobrindo que no período da decadência do Império Romano, um dos eventos mais importantes foi essa perseguição que teve de 303 contra os cristãos. Uma perseguição que ela foi importante não só pela questão religiosa, mas porque ela mudou a história do mundo ocidental. Dali que o Império Romano começou a decair. Claro, já vinha em queda, né, mas ele começou a decair e a igreja começou a ascender e se tornaria o grande poder institucional que substituiria o Império Romano. E essa perseguição foi assim, essencial para isso acontecer. Beleza, então vi que tudo aquilo era muito interessante, e aí eu fui pesquisar sobre o personagem, que eu poderia fazer um personagem que é um soldado e tal, e descobri, esse cara aqui, ele era um personagem que foi martirizado em São Jorge, né, ele realmente existiu lá, acredita-se que ele tenha existido, sim. E morreu, mas além de tudo, além dele ser um santo, ele era um guarda do imperador, ele era como se fosse um guarda particular do imperador, então eu achei aquilo muito interessante, personagem com conflito, personagem dramático e tal. Aí comecei a estudar sobre São Jorge, comecei a estudar sobre a lenda, sobre o período, eu fiz um estudo grande, uma pesquisa grande,
E aí que surgiu a ideia de escrever o Santo Guerreiro, muito mostrando a questão histórica mesmo. Então é uma ficção histórica, né? Não é um livro religioso nem nada, é uma ficção histórica mostrando esse período do Império Romano. Queria escrever um livro só, mas aí não consegui, vi que a história estava se ampliando muito, acabou virando uma trilogia. E aí o último livro, né, Roma Invicta, Ventos do Norte, Império do Leste, o último foi lançado aí a questão de um mês, por aí, mais ou menos, né? Então foi isso, foi nessa tentativa de escrever uma ficção histórica e aí explora, né, vários aspectos do Império Romano. A gente acha que o Império Romano ele é só aquilo que a gente vê nos filmes, né, tipo assim, só Roma e tal, quando na realidade o Império Romano era imenso nessa época, ia desde dos desertos ali da África, do Egito, até as geleiras do norte lá, né? Eram muito grandes, tinha povos diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, um negócio riquíssimo, impressionante. É muito bacana. Por isso que eu escrevi 3 livros, que é tanta coisa interessante para falar, que num livro não daria conta, né? Não, muito maneiro. E realmente foi algo que exigiu bastante pesquisa, né? Diante dessas pesquisas suas para escrever os livros, quais foram os fatos que você achou mais interessantes ou mais inusitados dessa época? Olha, os fatos que eu acho mais inusitados são sempre da vida comum, porque você tem esses relatos históricos que a gente já sabe. Mas, por exemplo, quer ver como é que os caras iam ao banheiro, por exemplo? Ninguém fala isso. Então essas coisas meio escatológicas, né? Que eu acho, você não sabe, por exemplo, que, as lavanderias, né? Para tirar o sujo da roupa, eles usam amônia. A amônia é uma substância que ela está presente na urina. Então muitas vezes as lavanderias limpam com urina depois que jogam água. Nossa. Limpa para tirar, bota a urina para tirar aquela gordura, né? E aí na frente das lavanderias, por exemplo, romanas, tinha sempre um urinol. As pessoas iam lá e urinavam ali, que a urina era usada. Então, às vezes, aí tem uma passagem do livro que o cara está andando pela cidade, aí eu tô com vontade de fazer xixi. E essas coisas que não tem você não lê no livro de história sobre onde o cara foi fazer xixi. É verdade. Onde o cara foi defecar. Nada disso tem. Mas, por incrível que pareça, parece até meio bobo, assim, até meio escatológico, mas é porque isso aí é a vida real, né? Você tinha as latrinas, né? O sistema de esgoto deles era muito bom nas cidades romanas. Então, tinha latrinas públicas, onde você defecava junto com um monte de gente, e aquilo virava, na verdade, uma conversa. Todo mundo na latrina e conversando e tal, etc. Essas coisas que eu acho mais interessante, essa coisa da vida privada, como é que era a relação... por exemplo, né, o casamento, como é que era o casamento, como é que era o nascimento de uma criança, como é que era o crescimento, como é que era a relação com os escravos, né, que tem a coisa da escravidão, como é que era a escravidão na época, por exemplo. A gente associa muito a escravidão, que a gente aprende na escola, a escravidão que teve no Brasil. O que tinha diferente? Por exemplo, tinha muito escravo intelectual, na época romana. Os grandes mestres, filósofos que instruíam as crianças eram escravos. Escravos intelectuais, escravos que vinham da Grécia, essas coisas. Então, por exemplo, enfim, tanta coisa interessante na questão do exército, as viagens. A igreja, por exemplo, isso foi antes da igreja se unificar, né? Ela foi unificada depois no Concílio de Nicéia em 325. Antes da igreja se unificar, cada cidade tinha o seu entendimento do que era o cristianismo. Então você passava de cidade em cidade e cada cidade entendia diferente. Então, por exemplo, uma cidade, por exemplo, como Antioquia, que era um grande centro do mundo antigo, os cristãos eles tinham um voto de pobreza, eram meio monásticos. Você chegava em Nicéia, por exemplo, uma cidade que era perto da capital, os cristãos, o bispo ele era comerciante, era muito rico, tinha uma relação próxima com o imperador e tal. Tanta coisa impressionante que você vê ali, do dia a dia mesmo, né? Como é que as pessoas tomavam banho, por exemplo, não usavam sabão, usavam muito óleo para se limpar, óleo de oliva, né? Enfim, como é que era... muita coisa que aí da vida privada mesmo que se aprende e traz para o romance, né? Porque quando você conta uma história assim, né, no livro, você descreve certas coisas que estão acontecendo com a pessoa. Então, né, de que modo ela toma banho, né? O que acontece? É interessante realmente todos os elementos. Eu acho isso muito legal. Você pega, por exemplo, a gente está falando de fantasia,
por exemplo, no Batalha do Apocalipse, lá o Ablon, né, que era um anjo, ele passou para o Roma antiga. Mas o Ablon era um anjo, assim, por exemplo, os anjos são superpoderosos, né, às vezes não precisam nem comer, né, enfim, só precisam comer quando estão feridos e tal. Então o cara vai passando e tudo bem, ele não faz parte da vida cotidiana. Os anjos, os personagens da Batalha do Apocalipse do Filhos do Éden são anjos que não têm relação com humanos, com os mortais, muitas vezes, mas eles não são aquilo. Eles são, assim, eles vivem num outro... É o mundo, a terra, tudo, mas eles, por exemplo, enxergam o mundo espiritual, aquela coisa toda. Então tem uma visão diferente. No Santo Guerreiro, são seres humanos mesmo, que podem morrer de fome, por exemplo. Por exemplo, né? Com uma facada o cara pode morrer. Exemplo. Então, assim, isso é a diferença que tem para a ficção histórica, né? E é muito interessante. As coisas que se aprende sobre o Império Romano, como as construções, a arquitetura. Com certeza. Por exemplo, os aquedutos, né? Que eles construíram os aquedutos, que eles traziam a água das montanhas até a cidade, sabe? São coisas incríveis que você vai aprendendo. Não, é legal demais. E pô, esses livros, né, principalmente esse do Santo Guerreiro, são altamente educativos, né? Porque, pô, muitas vezes, a galera na escola, acho meio chato estudar, mas desse você tem outra perspectiva de dentro ali, como aconteciam as coisas. Exatamente. E também até as intrigas políticas, né? Como é que era a vida na corte, como é que era a própria religião, né? Os cristãos na época sofriam muito preconceito, e que quando você era cristão você tinha que cultuar em segredo, né? Muitas vezes a mãe do São Jorge era cristã já, o pai dele era um oficial romano, e daí que vem inclusive o conflito dele, né? Entre o exército, entre a lealdade para com o imperador e a lealdade para com a religião dele e tal. Então, enfim, tem muita coisa bacana. Não, muito legal, legal demais. Você acredita que já faz quase uma hora que estamos aqui batendo nosso papo, passa voando, impressionante. Pô, tá bacana. Tá bacana demais, eu quero fazer mais uma perguntinha aqui. Pedro está perguntando, onde está o Blue Hand? O Blue Hand é desaparecido, como vamos encontrá-lo para preservar o conhecimento do mundo? Eu achei engraçado porque eu escrevi esse livro, né, que é o Protocolo Blue Hand, é um livro que só saiu pelo Jovem Nerd. E é um livro que pouca gente fala e que eu tenho muito carinho por ele, porque eu não sei nem se existe como encontrar hoje, talvez em sebo, o Protocolo Blue Hand Alienígenas. Que a ideia inicial era fazer era inspirado num guia que era até do... Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome do autor. Era o Guia contra Zumbis. Era o guia Max Brooks, eu acho, que escreveu o Guia de Sobrevivência aos Zumbis. Eles adoravam o livro e tal. Falaram que queremos fazer uma coisa parecida. Eu falei, então vamos começar a fazer sobre alienígenas, porque sobre zumbis já existe. Então, o Guia de Sobrevivência aos Alienígenas. Então, ali eu tenho... E aí, o livro não é uma ficção, tá? Quer dizer, ficção, porque não é verdade, mas é como se fosse um manual mesmo, brincando como se fosse um manual. Vai que a gente precisa um dia desse, né? Exatamente. Como se tivesse uma invasão alienígena que você poderia fazer para se proteger. O livro é mais ou menos isso, né? Protocolo Blue Hand Alienígenas. E aí, só que o que eu tenho carinho desse livro é que, olha, a gente falou de pesquisa, né? Falamos da pesquisa para a tetralogia, para o Santo Guerreiro. E, gente, você não sabe como pesquisa que eu fiz para escrever sobre alienígenas. Eu vi praticamente todos os filmes de alienígenas que você possa imaginar até aquele período lá, 2000 e pouco e tal. Muitos filmes antigos, interessantes, clássicos dos anos 50, dos anos 60. Muita coisa. E também estudei sobre a era lá existe uma na ufologia, né? Essa coisa a era dos discos voadores, começou lá em 47, as primeiras aparições e a história dos Foo Fighters, tal, tudo aquilo que eu estudei, e achava fascinante aquele negócio. Então eu tenho um carinho por isso. Eu passei uns 2 meses estudando, enfurnado não, né, mas vendo muito filme, adorei. Então eu tenho um carinho muito grande por esse livro, que é o Protocolo da Blue Hand Alienígenas. Não sei se é possível encontrar hoje, mas enfim, se encontrar em sebo pode ser interessante. Tem tudo. Tem até
sugestão de série de musculação para você malhar, para você ficar, as lutas que você pode fazer para enfrentar os aliens, armas, a coisa toda, enfim, foi bem bacana. E o que você acha sobre esse assunto? Você acha que eles estão lá fora mesmo, que eles podem talvez vir aqui nos invadir? Talvez foram eles, né, que estão escondendo essas cópias dos livros aí que estão no sebo para o pessoal não poder se proteger deles. Eu sou muito fã do Carl Sagan, né? Quando eu era criança passava na televisão o Cosmos, isso no final dos anos 70 e tal, eu passava, adorava aquele negócio tal, o programa. Teve depois um outro, né, com o outro menino que eu esqueci o nome dele, outro rapaz, o Neil deGrasse Tyson. Mas eu ouvi o original do Carl Sagan. É o clássico, né? Então eu sou muito fã dele e tal, e ele tem ele fala sobre isso. Eu acho interessante a opinião, a posição dele ponderada sobre a coisa dos alienígenas, que ele faz um cálculo matemático e tal, e diz o seguinte: pela quantidade de estrelas no universo, e mundos e tal, é praticamente impossível só existir vida na Terra, e até mesmo vida. Aí ele faz e vida inteligente também. Provavelmente existe, mas também pelas estatísticas é muito improvável que eles tenham chegado aqui. Pelas estatísticas de ter muitos, ele faz um cálculo, dá para encontrar isso, dá para encontrar fácil na internet, no YouTube, deve ter um pedaço do Cosmos que ele fala isso e tal. Então eu vou na opinião dele, que é um cara que eu confio, né, que eu acho isso, né, deve existir vida, inclusive vida inteligente, mas eles terem chegado aqui não sei, fica a dúvida, né? Também não sou radicalmente contra, mas deixo a dúvida no ar. Esse é um questionamento muito forte, né? Principalmente já que a gente é sempre bombardeado de modo positivo, né, pela ficção, então ali a gente vê várias possibilidades. Teve uma galera da astronomia aqui comigo recentemente e eles falaram que o que mais dificulta isso talvez seria essa questão da viagem, né? Deles chegarem até aqui por conta disso. A gente também não sabe qual possivelmente seria essa tecnologia que eles têm, mas tanto a gente chegar até esse planeta que eles supostamente habitam, quanto eles virem aqui, teria essa questão, né, porque a Terra também, né, se existem outras vidas alienígenas, por que a Terra? Porque eles viriam a Terra, fazer o quê? Ser muito longe da estrela mais próxima. O Carl Sagan faz um super cálculo lá que eu acho que é bem ponderado, e acho que eu vou por esse caminho dele aí. Muito massa. Para finalizar, a gente tem um bate-bola aqui com alguns temas, para você falar em poucas palavras o que você acha sobre essas coisas aqui, sobre esses itens. Primeiro é Lost. Lost, pô, boa pergunta, cara. Lost é uma aula. Todo mundo tem que ver Lost. Não sei se hoje em dia a experiência seria a mesma, mas se fala muito sobre o final do Lost. Eu não gosto do final. É horrível, tenebroso. Mas para quem escreve é muito bom ver Lost. Porque você também aprende não só com o que deu certo, mas também com o que não deu certo. Com certeza. Então isso para quem escreve é muito bom, porque tem muitas coisas que foram bem feitas em Lost, a relação dos personagens, como é que eles mudam, como é que se transformam, como é que você escreve um personagem, isso acertou em cheio. A questão dos mistérios, você instigar a pessoa, acertou em cheio. Agora, qual foi o erro do Lost, na minha opinião? Era eles não saberem o final. E pior, falaram que sabiam. Então isso é uma coisa que a gente tem que aprender, em ter respeito com o público, né? Então, assim, eu sempre joguei limpo com o público, sabe? Tipo, eu sempre falei, entendeu o que eu acho. Jogar sujo não é legal, entendeu? Então tem essa coisa ruim, que eles não sabiam o final e se embolaram. Mas o saldo acho que foi positivo. O que eu sinto falta um pouco de Lost é a questão que na época que Lost passou, todo mundo falava sobre isso. Não é? Pô, às vezes lança uma série nova e a gente, o negócio acontece umas coisas meio clichê, mas Lost não, todo episódio era algo novo, assim, que acontecia, um mistério diferente que rolava. Não, e também é um pouco do fruto do seu tempo, né? O Lost aconteceria diferente. Vou além. Por exemplo, Game of Thrones. O Game of Thrones, será que ele seria mesmo um sucesso hoje? Porque o Game of Thrones foi um sucesso em que ainda havia, quer dizer, ainda existe, né? Mas essa coisa da televisão por assinatura. Hoje em dia, praticamente, eu não sei nem se existe. Deve ter, né? Mas hoje em dia, praticamente todo mundo vê no Max, né? Sim, né? E na época, não. Na época, você ainda tinha essa coisa de você ver naquele horário. Então, eu me pergunto, até mais recente, entendeu? O Lost foi uma época que também a internet era uma outra internet, entendeu? Era outro ambiente de internet. Sim. Então essas coisas engraçado. Às vezes o sucesso de uma coisa não é só tudo que envolve, né? Com toda certeza. Enfim, então mas tem grandes momentos de Lost.
Não é assim, tudo bem que deu em nada, né? Deu em água. Mas acho que a gente se envolveu ali naquele período, né? Na época da segunda temporada, terceira, porque acompanhava. O negócio da escotilha, era demais aquele negócio. Nossa, a escotilha foi a melhor fase que teve. Melhor fase, né? Muito legal. Né? E depois teve aqueles vídeos de orientação da arma que depois saíram na internet e tal. Enfim, muito legal. Muito massa. Bom, a gente falou sobre, né, vamos dizer, um lance meio old school e nova era. Então, o segundo tópico é novos filmes do Star Wars. Novos filmes. Eu não gosto de nada, cara. Eu sou super tio do churrasco velho. Eu gosto muito eu acho que a trilogia clássica ela é imbatível e tal. Mas também tem o seguinte, né? A gente fala muito mal dessa trilogia da Disney, mas a gente também não pode esquecer que também na trilogia prequel do George Lucas eles fizeram muita porcaria. Fizeram muita coisa errada, cara. E coisas inacreditáveis. Já falei isso várias vezes, vários podcasts. Por exemplo, o próprio George Lucas, que escreveu os filmes originais na prequel, né? Aqueles, né? O Massa Fantasma, enfim, Ataque dos Clones, né? Uhum. E Vingança dos Sith, acho que era isso. Ele se contradisse com várias coisas. Tem um exemplo que é clássico, né? No Retorno do Jedi, o Luke pergunta pra Leia, né? Você lembra da sua mãe, ele ainda reforça, da sua verdadeira mãe, então, por exemplo, já está excluindo mãe adotiva. Uhum. Sua verdadeira mãe. Ela fala, eu lembro sim, ela morreu quando era muito jovem, ela era muito triste e tal. E aí você chega na trilogia prequel, a Padme, ou Amidala lá, enfim, ela morre quando eles eram bebês. Ou seja, não tinha como lembrar. Então, não é possível o cara não ter lido o próprio roteiro, sabe? Eu só tô falando só pra gente não se estender. Tem um monte de furos. Mas como é que pode isso, cara? Como é que pode? Mas alguma coisa salva pra você? Não, salva. Por exemplo, na trilogia prequel tem coisa que salva ali. Tem muita coisa que salva. Tem muito visual. Olha, eu vou te falar. A trilogia prequel do Star Wars, com todas essas críticas, ela abriu o caminho para muitos filmes de fantasia. Então, por exemplo, que é uma trilogia que eu adoro, que é do Senhor dos Anéis. Sim. Ela talvez existisse de forma diferente se não tivesse aquela tecnologia que foi colocada ali com a trilogia do George Lucas. Entendeu? A trilogia do George Lucas trouxe muita coisa, inovação tecnológica, enfim, que foi usada depois e tal. Então, tem coisas boas. Então, as batalhas são boas. No primeiro filme tem aquela luta do Darth Maul contra o Vader, contra não era o Vader ainda, era o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan, que era uma batalha muito boa. No segundo tem uma batalha incrível, luta incrível do Jango Fett com o Obi-Wan, uma luta incrível, que é um guerreiro contra um Jedi na chuva. Aquilo é antológico, aquilo tem coisas boas, as músicas são muito boas. Sim, e tal, com toda certeza. Já esse da Disney, acho que, cara, não se salva acho que nada. Especialmente os dois últimos são muito ruins, cara, muito ruins. E o que eu fico impressionado é isso, porque é a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Então, eu falo assim, às vezes você tem um grupo de WhatsApp com pessoas criativas que nem são, não, mas qualquer pessoa faz roteiro melhor do que aquilo, cara. Eu assisti, mas tipo assim, eu nem lembro mais o que acontece, porque passou tão batido assim, então... Sim, ainda tem o fato de que eles foram... Teve o primeiro filme, o segundo filme, o diretor que era outro mudou tudo. Chegou no terceiro, o primeiro mudou tudo do segundo. Cara, como é que pode isso numa empresa séria, uma empresa... É inacreditável isso. Isso é inacreditável. Tá cometendo vários erros aí, né, recentemente. Bom, vamos passar pro próximo tópico. Cavaleiros do Zodíaco. Isso foi o que mais me incentivou aí, uma das coisas que mais me incentivaram. O Cavaleiro do Zodíaco atravessou gerações, né? E eu tenho orgulho de dizer que foi a primeira geração do Cavaleiro do Zodíaco. Que eu tô com quase 50, né? E Cavaleiros eu peguei ali na época de 95, não, antes, na verdade, 94, eu acho. Acho que é antes, 94, 93, 94, por ali. E eu era jovem, início da juventude e tal, e é um negócio incrível. Eu acho que vai até as 12 casas, depois continua legal, mas até as 12 casas ali foi o top do Cavaleiro do Zodíaco. Era incrível, a coisa da mitologia, a coisa da amizade. É muito emocionante. E eu até gosto da dublagem antiga. Eu sou mais Caxias nesse ponto. Mas fala o que você ia dizer. Eu ia perguntar se foi até, inclusive, uma inspiração para você, né? Essa questão da mitologia, você começar a ter interesse por isso. Sim, na verdade, foi uma das grandes inspirações. O Batalha, principalmente, os anjos lutam no estilo Cavaleiro do Zodíaco, assim, né? Aquelas superpoderes e tal.
que foi uma grande... Mas os Cavaleiros é demais, cara. E tinha essa coisa das armaduras e além de tudo, também que a gente falou da época. Porque você... Era a Rede Manchete, a galera se reunia pra ver e, ficava pensando como é que seria o próximo episódio. Teve uma que parava sempre na casa de Leão. Aí rebotavam Ficava tudo. no loop eterno lá. Até eles comprarem de novo e tal. Mas sabe que a história do Cavaleiros é interessante porque eles, na verdade, a Rede Manchete estava falindo, né? Ela já não tinha mais dinheiro para comprar absolutamente nada. Aí veio uma empresa japonesa, que era a Bandai, falou: a gente quer fazer quer colocar propaganda no seu programa e para vender os bonecos. Que, na verdade, pouca gente para pensar, muitos desenhos animados, eles são feitos para vender merchandising. Eles nem são. Você pega, por exemplo, até hoje em dia, desenho de criança, por exemplo, Patrulha Canina. Você vê que está em tudo que está até no YouTube. E eles não se preocupam em tirar do YouTube. Eles querem mais que fique no YouTube mesmo, que fique em todos os streams, que fique em todo lugar, porque eles não ganham dinheiro com desenho. Sim. Eles ganham dinheiro vendendo sapato, vendendo bolsa, vendendo mochila. Isso. Então, no Cavaleiros era isso. A Bandai que mandou produzir o desenho para poder vender os bonecos, né? E vendeu, hein? Não só vendeu, como teve uma... Então aí eles ofereceram de graça para a Manchete. Não, a gente não vai te cobrar nada, vamos vender de graça o desenho, você só passa o desenho. E, cara, a Manchete sobreviveu mais 2 ou 3 anos, não sei exatamente quanto tempo, justamente por causa do Cavaleiro Zodíaco. Então o Cavaleiro Zodíaco foi a sobrevida da Rede Manchete, que era uma televisão que estava acabando, né? A gente recebeu aqui no Vox Eduardo Miranda, inclusive, ele contou um pouco da história. Então, essa história ele sabe mesmo, ele que participou tudo. E teve uma vez um Natal, acho que será de 93 para 94 e tal, que a Bandai mandou trazer do Japão um navio inteiro de bonecos e não deu vazão. Entendeu? Então, enfim, foi uma inspiração, demais para mim também. Não, foi a febre nacional, né? E até hoje é muito querido o Cavaleiro do Zodíaco. Pena quando eles fazem uns filmes doidos aí, né? Sim. Não, mas pra mim, acho que o sagrado, a linha do tempo sagrado ali, até as 12 casas, que eu acho que ali, de novo, depois eu até vi o que tinha depois, mas até as 12 casas foi demais. Porque depois, assim, eles venceram os Cavaleiros de Ouro. E o que tem depois? Eles tinham que inventar outra coisa. Depois, quando eles expandiram a mitologia, até fazia sentido. Tipo, os Cavaleiros de Atena eram da Terra, aí tinha, enfim, até fazia sentido. Mas eram colocados desde o início como os Cavaleiros mais poderosos. Então, se os caras superaram os Cavaleiros de Ouro, ficava meio assim, né? Teria que nerfar um pouco os cares. Enfim. Parece que foi um pouco enche-linguiça ali a situação, né? Isso. Mas pra mim ali, o top do top foi aquela batalha na Casa de Virgem. Aquilo é demais, né? Quando eles entram na Casa de Virgem, enfrentam o Shaka ali, o Shaka tá... E é um personagem incrível, porque você vê que ele é harmonia pura, né? E ao mesmo tempo ele pode explodir em acordes violentos, né? Que ele tá ali, é um personagem muito incrível. Pra mim, meu Cavaleiro de Ouro preferido. Meu Cavaleiro de Ouro preferido é o Yoga de Cisne. É muito legal isso, porque realmente são personagens profundos, né? O pessoal não só chega ali e vai lutando, o pessoal tem todo um contexto ali por trás. O que nos leva ao nosso último item, que é... O que você acha sobre Marvel? Marvel. Poxa, eu gosto de Marvel, cara. Eu acho que, por mais que... bom, pra começar, os quadrinhos eu sempre gostei e tal. Não sei se a pergunta é Marvel geral ou se é MCU. Geral. Não, eu sempre gostei da Marvel. Na verdade, eu gostava também de muita coisa da DC. Sobretudo Super-Homem, Batman, era o que eu mais gostava, mas sempre fui mais de Marvel, sempre fui muito fã do Homem-Aranha, adorava Homem-Aranha, e do Quarteto Fantástico, eram os principais, gostava, os principais heróis eram para mim o Homem-Aranha e o Tocha Humana, que eu adorava, os dois. Que maneiro. Gostava quando era criança e tal, acompanhei, depois passei a acompanhar bem o X-Men também, foi uma fase de quadrinho muito boa do X-Men. E no MCU, aí que tá, eu ainda defendo muito a MCU, tem coisas que não são tão boas, mas eles se esforçam, então as coisas que não são tão boas, eles vão meio que deixando pra trás. Sei. E vão usando as coisas que funcionam, entendeu? Tem filmes de porcaria? Tem. Mas eles fizeram um bom trabalho. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu acho interessante? Eles souberam fazer, por exemplo, o Thor, né? O Thor dos quadrinhos é muito mais
sério e tal. Começaram a trabalhar o Thor, eles sentiram que o ator ele era bom, mas tinha uma pegada de comédia e aproveitaram isso. Né? Então eles sabem entender o que não dá certo, eles sabem, tipo assim, sabe, eles conseguem misturar. Por exemplo, teve a Capitã Marvel, eu até não desgostei do filme, da Capitã Marvel, mas eu acho que a atriz não se deu muito bem naquele universo, naquele ambiente. Mas o que eles fizeram? Eu estava assistindo agora a WandaVision, né? E aí eu vejo uma personagem lá, que é a Mônica Rambeau, que foi a Capitã Marvel que eu conheci nos quadrinhos. E aí eu falei, poxa, então, se tem o mesmo nome, ela vai virar Capitã Marvel. Então já é sinal de que a Brie Larson não se deu muito bem, então aos poucos eles estão aposentando a Brie Larson para pegar a Mônica Rambeau. E essa atriz que faz a Mônica Rambeau, aí sim, essa é boa demais. Ela vem do Mad Men, uma série dramática que foi, para mim, a melhor série de todos os tempos, uma série dos anos 60, que se passa dos anos 60 e 70. Essa série, cara, é muito profunda, muito psicológica e tal. E a Mônica Rambeau, a atriz era da... Quando eu vi ela, já falei, pô, essa garota é boa. E a WandaVision, você já vê que ela tem uma energia. Tem, pô, é bom demais. Né? Você já viu o WandaVision? Já vi. Então, pô, adorei aquela personagem. Pô, muito legal. Eu não esperava nada e entregou tudo pra mim, aquela série. Então, e ela é uma atriz muito boa. Então, o que eles fizeram? Não deu muito certo a Brie Larson, então, beleza. Não vamos também esquecer. Vamos aos pouquinhos substituir. Eu acho que essa tem um futuro muito bom como Capitã Marvel, essa atriz nova. Ela funciona. Então, aí que tá. Eles sabem gerenciar. Então, por isso que eu defendo o MCU até hoje. E como eu tô falando, tem coisas que são piores, aí, né, eu tô vendo o Loki, tô gostando da série do Loki também, mas também tem muita coisa, né? Você tá lá na Disney, quando você acaba de ver WandaVision, já te oferece aquele da Agatha. Exatamente. Já tem um monte de filme. Agatha para sempre, né? Tem o... Aí você não dá também não dá vazão, né? Tem muita coisa pra ver. Tem, mas eu acho que é isso também. Faz tanta coisa que aí pra você conseguir acompanhar, você tem que assistir um monte de coisa. Às vezes você não consegue, aí você fica meio perdido, né? Não, mas eles têm o mérito de saber gerenciar. Isso que eu tô falando. Mas aí você compara com Star Wars, por exemplo. Pô, olha só que eles fizeram. Olha a porcalhada que eles fizeram com Star Wars. Entendeu? Então, assim, o MCU, ele mostra que você consegue fazer o negócio se for bem gerenciado. E a diversão da Star Wars da Disney não gerenciou. Isso que eu estou falando, isso é inaceitável. Os caras fazerem uma trilogia que você, bom, pelo menos traça o que vai acontecer até o final. Não é um diretor fazer uma coisa que isso, não é uma doideira aquilo, não é uma doideira. E aí, por isso que eu defendo a MCU. Pô, tem filmes que eu não gosto, beleza, mas eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. Eu concordo com você, eu acho que pelo menos eles tentam, né, eles conseguem observar o que está dando certo ou não. Sim. E dar umas cortadas ali, umas mudadas, né? Sim. Finalizamos a nossa live de hoje, foi um prazer ter você aqui comigo, nosso papo foi super legal, foi bem abrangente, super nerd, né? Pô, super nerd, é disso que a gente adora aqui. Queria finalizar falando para você convidar a galera, né, a acompanhar aí os seus livros, inclusive o último lançamento que teve. Maravilha, então. Quer que eu fale com você? Olhe para alguma câmera. Beleza, então. Quem gostou do meu trabalho é só me acompanhar, né? Pela internet, procurar meus livros, né? É só procurar por Eduardo Spor. Na Amazon você vai encontrar vários livros. Tem Batalha do Apocalipse, tem Todos os Filhos do Éden, tem, se você preferir ficção histórica, tem a trilogia Santo Guerreiro, tudo. E meu Instagram, me sigam lá, que é Dudu Spor. E também tem um trabalho bacana no Spotify, tem um podcast literário, que é só procurar lá por Mini Pod Literário. É até um diferencial, porque hoje os podcasts têm 3, 4 horas, né? Sim. Eu tenho um podcast que é só de áudio e leva 40 minutos. Sai toda quinta-feira, focado mais em literatura, mas a gente fala sobre várias coisas. E temos o nosso canal do Telegram, que é excelente também. Você pode interagir nos comentários, é t.me/Eduardo Spor. Então esses são jabás aí. Isso aí, é muito importante, né? Divulgar aí, né, todos os trabalhos. Vou ter meu momento de jabá aqui agora também. Vou falar do Goitacon, que é a nossa versão do Épico aqui, né, em Campos. O Goitacon vai acontecer no dia 12 de julho na UCAM. A gente vai ter grandes nomes aqui da cultura pop, a gente vai ter várias atrações, Beco dos Artistas, comidinhas especiais.
todo tipo de coisa para você divertir o seu eu nerd. Então chame sua família, chame seus amigos e colhem lá com a gente, porque já tá chegando, a venda de ingressos está aberta, então corre lá, porque os lotes estão subindo, está uma loucura, então corre para garantir o seu. Outro jabazinho que eu vou fazer agora é que a gente está produzindo média-metragem. É isso mesmo, a primeira vez, né, que eu falo sobre isso aqui, mas é um média-metragem documental super especial, reunindo 10 artistas da cultura pop aqui de Campos, então cada um com uma história única, criativa e também inspiradora. Então fique ligado que esse projeto vem aí para, né, transformar a comunicação da arte local e também realmente para mostrar o trabalho dos artistas, mostrar o quão maneiro eles são. Todo o conceito vai ser apresentado logo mais, mas é algo meio que sombrio, é luz e sombra, um negócio meio apocalíptico também. Então vocês não perdem por esperar, a gente vai lançar um Instagram aí também para divulgar esse filme. Então são várias emoções, né? Várias emoções ultimamente que estão acontecendo aqui. E, pô, nossa, foi maneiríssimo o nosso papo, adorei, falamos de Matrix, teu papo, né, transcendeu aí. Eu sei que podcast é assim, não precisa se ater só ao tema, né? Exatamente. É um bate-papo informal, né? Eu que agradeço aí o convite, né? E muito legal. E espero que a galera tenha gostado aí do programa. É isso aí, quero agradecer você também que esteve assistindo o Vox hoje. O Vox Podcast vai ao ar toda quinta-feira, sexta-noite, e eu vejo vocês na quinta que vem. Tchau, tchau.